Dia abençoado, irmão. Dia abençoado, irmã. Este é o segundo vídeo desta série de 3. Vamos abrir espaço, coloque as mãos estendidas, cardíaco, o queixo para baixo, fechamos os olhos, abrimos o espaço. Muito bem, voltamos. Bem, neste vídeo vamos focar no sistema cósmico ao qual todos pertencemos, e assim ascendemos. O sistema cósmico é o que nos reúne. Todos os seres humanos irmãos, nossos irmãos mais velhos, seres de dimensões superiores, distribuídos em 56 dimensões, que são luzes. Como nós, damos nomes e formas para podermos entendê-los, e está tudo bem fazer isso. Caso contrário, não poderíamos compreendê-los. E acima está a Trindade, que é a união de 3 energias máximas que formam o grande Pai-Mãe. Cristo faz parte dessa trindade e é quem está no comando do processo de ascensão planetária, como já vimos no vídeo anterior. Tudo é luz, tudo é energia, e damos nomes e formas aos seres superiores para podermos entendê-los, e está tudo bem fazer isso, caso contrário, não poderíamos compreendê-los. Este sistema, que é o verdadeiro, e assim ascendemos, é regido por 3 leis. Uma das leis é para receber dos planos superiores. A lei é hierarquia e livre-arbítrio. A parte da hierarquia no sistema cósmico é determinada pela evolução da consciência. Um ser que tem mais consciência possui mais hierarquia do que um ser que tem menos consciência. Ou seja, todos os seres da 4ª dimensão para cima têm mais consciência do que todos nós que estamos na 3ª dimensão, por isso são seres superiores. Sua hierarquia é superior. Uma das formas fundamentais de respeitar essa parte da lei é mantendo o queixo para baixo. Isso pode ser feito posicionando as mãos de forma respeitosa aqui no meio do peito e o queixo para baixo. Ou como estou demonstrando agora para que todos vejam. Com as palmas sempre voltadas para cima, podendo estar apoiadas sobre as pernas e mantendo sempre o queixo para baixo. O processo de rendição total. Não há nada que possamos ensinar, nem sugerir, nem opinar a um ser superior, por isso são seres superiores. Até irmos embora do planeta, cabe a nós apenas receber. Agora, só isso não basta para receber do céu. A lei se completa com o livre-arbítrio, ou seja, além de honrar a hierarquia superior que os seres superiores possuem por sua evolução de consciência, você deve falar com eles em voz audível, diretamente com o céu, sem intermediários humanos. Esse é o processo no cotidiano, invoco de forma mais direta. Nós estávamos na 5ª dimensão e caímos por soberba e orgulho na Atlântida há aproximadamente 13.500 anos. Utilizamos o poder de Deus, que sempre é para que todos estejam bem, para benefício privado, por misericórdia e compaixão do céu, e eu não caia. Todo o nosso ser, nosso eu superior, permanece na 5ª dimensão. Uma parte do nosso eu superior desce e somos nós aqui na Terra. Viemos com um plano de vida e planos de vida que vão desde um dia de gestação, chamados de perda gestacional, até aproximadamente 100 anos. Todos igualmente importantes. Isso está relacionado ao que cada um precisa aprender. Nesse caso, para todos nós que vamos para o Reino da Luz, esta é a última encarnação aqui na Terra, graças a Deus. Viemos completar o processo desde a queda na Atlântida e retornar para casa, ao Reino da Luz, para nos integrarmos com o nosso eu superior. Todos nós que vamos para o Reino da Luz, aproximadamente 2,5 bilhões, os que estamos encarnados de base, temos um guia e um protetor ao nosso lado 24 horas por dia. Eles não estão de férias. Eles vêm para nos guiar e nos proteger. Agora, eles só poderão fazer isso se respeitarmos a lei da hierarquia e do livre-arbítrio. Então, no dia a dia, eu invoco primeiro meus guias pessoais. Eles vêm primeiro, vêm do reino de Cristo. Depois invoco meu eu superior, que é você, na 5ª dimensão. E depois alguém do céu alto. O que pode mudar é o nome do céu alto. O que é fixo são os guias pessoais e o eu superior. Então, em um determinado momento, eu posso invocar a presença de meus guias pessoais. Invocar o meu eu superior e também invocar a figura de Jesus Cristo, por exemplo. O invocar é livre-arbítrio. Pode ser assim ou com as palmas das mãos voltadas para cima.
Outra vez posso invocar meus guias pessoais, invocar meu eu superior, invocar Buda, por exemplo, com o queixo para baixo. O que é fixo são os guias pessoais e o eu superior, e depois vinham do céu alto. Ao respeitar a lei, o céu desce e pode nos assistir. O processo é ativado. Então o guia pode te guiar, o protetor pode te proteger, seu eu superior traz consciência e diferentes energias de planos superiores. O processo de ser reino da luz faz com que nos comuniquemos mais com nossos irmãos maiores do que com os humanos na Terra. A comunicação não é como a que podemos ter entre nós, onde há uma troca entre os humanos e o céu. Não há uma troca. Eles vieram para nos dar. Não há nada que possamos ensinar, nem sugerir, nem opinar. Um ser superior. Por isso são seres superiores. Até irmos embora do planeta, cabe a nós receber. Por estarmos em um planeta caído, é necessário invocá-los várias vezes ao dia. Quanto mais vezes, melhor. O processo é com eles. Outra forma de comunicação também é agradecê-los. Quando você vai comer, agradeça pelos alimentos. Isso é livre-arbítrio. Mentor abaixo. Ao elevar a consciência, começamos a agradecer por tudo. Somos conscientes das bênçãos que temos. Então talvez você esteja tomando banho, obrigado pela água quentinha, mentor Navajo. Você também pode consultá-los. Pode se perguntar tudo a eles. Eles não se cansam, vieram para isso. Enquanto a nossa atitude interna e profunda for sempre de total rendição, as forças do céu continuarão a nos assistir e proteger. Devemos lembrar que eles não são de forma alguma nossos empregados, mas sim seres de luz superiores que vêm com amor para nos ajudar. Então, se você precisa perguntar algo, tudo pode ser consultado. Você pode preparar 2 papeizinhos. Em um você coloca sim, no outro não. Dobre-os ao meio, bem pequenos, e separe-os na sua frente, bem separados. Entre os 2 papeizinhos, invoque-os primeiro. Então seria assim: invoco meus guias pessoais, invoco meu eu superior, invoco Jesus Cristo, queixo para baixo. E então você pergunta a eles, você os consulta. Por favor, me oriente sobre o que é melhor para todos e os mais elevados propósitos do céu. Vou dar um exemplo, isso se aplica a tudo. Por exemplo, vou a tal lugar esta tarde? Para cada pergunta que faço, existe uma resposta, sim ou não. Então faço a pergunta com o queixo para baixo. E eles vão te guiar, vão girar seu corpo, ou você vai sentir, eles pegam no seu braço e te levam até a resposta. Antes de ver a resposta, você agradece ao céu. Muito obrigado. Porque, mesmo que a pergunta que você faça pareça importante, agora você tem essa pergunta, depois terá outra. O mais importante é a conexão com o céu, a obediência, a rendição total. Então eu não apenas aceito a intuição, como também não a descarto. Intuição. Eu tinha um pressentimento sobre alguma coisa. Agora temos uma maneira de confirmar, de ter certeza se isso é verdade, porque estamos em um planeta caído. E você verá que algumas perguntas que você fizer confirmarão suas suspeitas, enquanto outras não. Dessa forma, temos certeza. Esta lei. Você tem que invocá-los, está com eles, e é um processo. Agradeça, invoque-os, consulte-os sempre. Guias pessoais e eu superior. Isso é fixo. E depois alguém do céu alto. O nome do céu alto pode ser modificado cada vez que você invoca, e quanto mais vezes, melhor. E quando você faz isso, é vivencial. Você sente ao seu lado, eles falam com você internamente, você vê os rostos. Se você prestar atenção em qualquer superfície, procure 2 olhinhos e uma boca, e vai ver que há rostos por todos os lados. Não é que eles estejam ali de forma fixa. É como o olho humano pode ver já em seu plano real. São luzes como nós. O que acontece é que agora estamos em um veículo físico, porque estamos aprendendo na matéria, em um planeta material, 4ª dimensão, que é o próximo estágio. O veículo físico é 16 vezes menos denso que este.
Agora, da quinta dimensão para cima, ou seja, onde está o nosso eu superior, dali para cima é só luz, é energia. Isso é o que são luzes eternas. Tudo continua eternamente. E graças a Deus, para aqueles que escolhemos ir para o reino da luz. Contagem regressiva para que termine este aprendizado de sofrimento, que é o que acontece na Terra. Aprende-se pelo sofrimento. Vamos passar para a segunda lei. Leia o equilíbrio. Estamos no sistema cósmico, que é o verdadeiro. Todos irmãos, irmãos mais velhos e a Trindade. A lei do equilíbrio, o que ouvimos como o juízo final. O juízo final é para aqueles que dissemos sim à ascensão. Aqueles que repetem vão ter seu juízo final uma vez que retornem à Terra, quando a Terra estiver pronta para recebê-los e estiverem encarnando e desencarnando por mais uns 2000 anos aproximadamente. Aí eles terão seu juízo final. Agora é para nós, para os que dissemos sim à ascensão. Bom, é preciso confirmar isso. Fizemos de tudo. Todos caímos. Primeiro por soberba e orgulho. A soberba é, em relação ao céu, acreditar que sou tão grande ou maior que um ser superior. Para mim não há ninguém. Na verdade, todos nós somos pequenos em relação a seres superiores. Existem 56 dimensões e acima está a Trindade. E o outro motivo central é o orgulho. O orgulho é, em relação a outro ser humano, acreditar ou sentir que sou superior a outro ser humano. Quem acredita ou se sente superior a outro ser humano, sente-se inferior a outros. É como um pêndulo. Ambas as coisas são ilusão. Façamos o que fizermos, tenhamos o que tivermos, é impossível ser superior ou inferior a outro ser humano. Somos apenas mais uma luz entre 20 e 1 bilhões. Esses foram os dois motivos centrais da queda. E ao cair, fraturamos a segunda dimensão. É por isso que existem seres impuros em relação a nós coexistindo no planeta. Aqueles que chamamos de demônios, a escuridão, nossos irmãos da segunda dimensão, que pelo seu nível de consciência acreditam que está certo sugar energia, se infiltrar nos campos dos humanos que lhes abrem a porta. Todos nós já abrimos a porta para a escuridão muitas vezes. Agora estamos indo em direção ao reino da luz, à santidade. Não há espaço para a escuridão. Caímos por causa da soberba do orgulho, e desde então viemos encarnando e desencarnando até agora. Todos fomos vítimas e perpetradores em todas as energias caídas. Todos matamos, nos matamos e fomos mortos. Todos enganamos e fomos enganados. Todos abusamos e fomos abusados. Todos fomos vítimas e perpetradores em todas as energias caídas. Parte do que viemos fazer é acertar essas contas com o céu. Tudo o que entra no nosso campo de ação, no seu campo de ação, no meu campo de ação, isso é igual para todos, estamos atraindo. Não existe nem boa sorte nem má sorte. Uma palavra que devemos parar de dizer é sorte. Troque por bênção, graças a Deus. Se escaparam sorte, não tem problema. Modifique, não deixe passar, até que em algum momento não saia mais da sua boca nem sorte, nem má sorte. A verdade vos libertará. É isso que Cristo vem nos mostrar aqui desde sua fundação. A verdade é que não existe sorte. Da mesma forma, pare de dizer morreu ou faleceu. Isso é mentira. Todos estão vivos. Mude para desencarnado. Ao elevarmos nossa consciência, deixamos de sofrer. Ele faleceu. Como você vai se desvincular de si mesmo e de tudo o que conhece? Em algum momento, todos nós precisamos nos desvincular. Vamos morrer. Não existe morte. Ao descorporificação. Todos nós temos que morrer em algum momento. A diferença desta vez é que se trata de uma questão em escala planetária. Todos nós temos que deixar o planeta porque a Terra será limpa. Nesta parte, partimos em paz, amor, irmandade, fraternidade e consciência, guiados por nossos irmãos mais velhos. Tudo o que entra no seu campo de ação, você está atraindo. Tudo o que é bom é o que conhecemos pela palavra Dharma. E está relacionado com tudo o que fizemos. A queda até agora é a mesma, seja nesta encarnação ou nas anteriores, é o mesmo processo. Aí o céu não tem nada a fazer. Muito bem. E o processo vai nos conduzindo a um Dharma contínuo.
Assim como aqui na Terra se aprende pelo sofrimento, por isso tentar fazer com que as pessoas não sofram é impossível. Aprende-se pelo sofrimento. Tudo o que sofremos nos suaviza no aprendizado. Agora vamos ver isso um pouco mais adiante com o karma. Agora, no reino da luz, a base é paz e amor como fundamento em um aprendizado eterno. Por isso, sempre tenha essa atitude em relação ao que está por vir. Nunca vamos saber tudo, a existência é um aprendizado eterno. Cristo continua aprendendo o que está nessa lista de energia, não para deixar de aprender, porque o aprendizado é eterno, mas sim para deixar de aprender pelo sofrimento. Isso já está nessa lista de energia. E isso acontece quando eu me organizo. Tanto no sistema familiar, quanto no sistema cósmico, quanto mais a mente está ordenada, aí estão todos os motivos do sofrimento do ser humano. E a cura, em todos os casos, está relacionada com a ordem de ambos os sistemas. Muito bem. Assim como tudo de bom que entra no seu campo está relacionado com tudo o que você fez na queda até agora. E o processo é um Dharma contínuo, o melhor ainda está por vir para esta parte do processo. Tudo o que for negativo que entrar no seu campo, o que te irritar, te der medo, que te cause sofrimento, não aquilo que você apenas observa. Estamos em um planeta caído, você liga as telas e vê de tudo. Se não é direcionado a você, não te irrita, não te dá medo, isso não é seu. O que te afeta é seu. Isso nós conhecemos pela palavra karma. Assim como o Dharma está relacionado com tudo o que fizemos até agora, é a mesma coisa. Se foi nesta encarnação ou nas anteriores, é o mesmo processo. Bem, nisso estão suavizando o nosso aprendizado. Por misericórdia e compaixão do céu. Tudo o que você sofrer ou ver alguém sofrer nessa mesma energia, essa pessoa fez muito mais anos antes e ainda não se arrependeu. E como não é pessoal, o que eu atraio é a energia. Não é tal pessoa. Eu posso me mudar para outra cidade, outro país, e vai aparecer algum irmão ator ou alguma irmã atriz para me mostrar isso, porque o que eu atraio é a energia. E isso é para todos. Para as perdas de gravidez. O ser humano que escolheu ser uma perda de gravidez vem de abandonar em vidas passadas, gerando muito mais sofrimento do que está recebendo agora. Em todos os casos, suavizam nosso aprendizado, e todos nós já fizemos de tudo. Agora as contas se acertam com o céu, não é entre nós. Todos somos 50% responsáveis em relação ao restante dos seres humanos. Agora, nessa energia, somos 100% responsáveis em relação ao céu, e as contas se acertam com o céu. Queixa, crítica, energias, desde que não saiam pela boca, são densas. E o processo de ascensão, além de que haverá uma evacuação, uma vez que tivermos vivido o paraíso aqui na Terra, a ascensão já está acontecendo. Se eu reclamar, criticar ou atirar uma pedra, estarei indo contra o processo. Além disso, agora você sabe que eles estão suavizando seu aprendizado com sofrimento. Do que você vai reclamar? Conforme solicitado. Obrigado por tornar tudo tão fácil para mim e acertarei as contas com o céu e vocês saberão como fazer isso mais tarde. Se você reclamar, estará indo contra a verdade. Eles estão te dando um desconto? E o que você critica são suas próprias matérias internamente. Obrigado por me mostrar isso de forma tão única. Alguém vai te mostrar. A reclamação e a crítica não devem ser direcionadas nem aos outros, nem a si mesmo, por minha culpa. Isso é uma parte decadente do catolicismo. Todas as religiões são seitas porque abrangem apenas um setor. Essas pessoas trazem tanto a verdade quanto a mentira, para dentro do reino de Cristo, afetando a todos. Não há espaço para mentira. Tudo é verdade e essa verdade é vivencial. Acaba o discurso espiritual. É uma verdade vivencial, direta com o céu, sem intermediários humanos. E todos têm que passar pelo mesmo. Por que não é por minha culpa? Porque para trás eu não posso ir. Sempre é um novo aqui e agora, sempre daqui para frente.
Se eu me desorganizo, isso me causa sofrimento. Se além disso você se culpa, está jogando uma pedra a mais sem nenhum sentido. Em algum momento, você precisa se firmar sobre os próprios pés, acertar as contas que tiver que acertar e avançar nesse novo aqui e agora. O perpetrador e a vítima se encontram em 50%. Toda vítima é atraída por um perpetrador e todo perpetrador é atraído por uma vítima. Eles se atraem em 50%. Isso não justifica os perpetradores. Está tudo sendo observado por seres superiores. Para eles se abre um inferno. Agora, toda vítima já foi muito mais perpetradora antes e ainda não se arrependeu. E como não é pessoal, onde você estiver vai atrair essa energia. Para essa lei, qualquer um que entre no seu campo de ação vai te mostrar as lições. Membro do sistema familiar, muito provavelmente. Nós escolhemos entrar nessa família com base nas nossas pendências. E todos os membros da mesma família têm as mesmas pendências. Por isso entramos na mesma família. Isso vamos ver no terceiro vídeo sobre o sistema familiar. Agora, para essa lei, qualquer coisa que te irrite, te incomode, te dê medo, seja da sua mãe, do seu filho, do feirante, assistindo a um filme, qualquer um que entre no seu campo de ação, isso é seu. O perdão e os pedidos de desculpa não devem mais sair da boca. Troque por um sinto muito. Se você pisa em alguém, diga sinto muito, escapou. Perdão ou desculpa. Bom, para trás você não pode voltar. Modifique, não deixe passar. O perdão é divino, não é do humano. O perdão é divino. O céu nos perdoa diante do arrependimento. Perdoar alguém que te faz algo é orgulho. Eu te perdoo. Sim, agora você já sabe a verdade. Foi 50% para cada um. Você trouxe isso. E se você acerta essa conta com o céu, está passando por uma lição de 13.500 anos? Ou seja, internamente, para esse irmão ou irmã atriz. Obrigado por me mostrar isso de forma única. O resto eu vou te mostrar. Pedir perdão lá em cima não adianta nada. Perdão não serve para nada e eu me perdoo. Isso é soberba e orgulho. Por mais que você decrete que te perdoam, as contas precisam ser acertadas. Então eu entendo a lição. Não importa a intenção do perpetrador, porque você coloca um perpetrador numa mesma ação em relação a duas pessoas e uma se sente invadida e a outra se sente manipulada. Bem, quem se sente invadido tem que prestar contas por ter sido invadido. Quem se sente manipulado por ter manipulado, qual foi a intenção do perpetrador, isso não nos interessa. Acerte as contas com o céu, ninguém escapa ao julgamento final. Tudo está sendo observado por seres superiores. Ninguém me viu fazer isso. É possível que nenhum ser humano te veja. O céu está observando tudo, o tempo todo. Na base temos um guia e um protetor lateral, básico. Então eu entendi a questão. Vou dar um exemplo. Em seguida, os assuntos mudam. O método de ordenação é o mesmo. Mesmo enquanto assiste a um filme. Estou assistindo a um filme, alguém engana outra pessoa e isso me afeta, fico irritado com a traição. Bem, já sei que o engano é meu. Para ter que acertar uma conta com o céu. É porque você sofre. E se não sofre, não há nada a ser resolvido. Vou ao céu. Agora, o que você sofre é pequeno comparado ao dano que causou a outros nessa mesma energia. Não importa quem, porque do outro lado não é pessoal. Não é pessoal quem te enganou. Também não é pessoal para aqueles a quem você causou mais sofrimento ao enganar. Porque aqueles a quem você causou mais sofrimento já haviam gerado mais sofrimento antes. E assim chegaríamos ao momento da queda da Atlântida. Não é pessoal quem te maltratou? Também não é pessoal para aqueles que você matou. Este é o juízo final, é a matéria. Então eu compreendo a matéria. Por exemplo, engano. Depois as matérias mudam. Literalmente você tem que acertar contas com o céu. Então você vai para um lugar sem humanos e tem que seguir a lei anterior.
Invoco meus guias pessoais, invoco meu eu superior, invoco Jesus Cristo, por exemplo, queixo para baixo com as palmas das mãos para cima. Quando volto, sinto meus guias, meu eu superior está diante de Cristo. As contas são acertadas com o céu alto, neste caso com Cristo. O que vai me curar é eu me arrepender neste exemplo de ter enganado. Agora, para me arrepender, preciso assumir responsabilidade. Se eu justifico e digo não, nesta encarnação não enganei ninguém, pode ser que em outra eu não vá me arrepender. E se eu não me arrependo, cada vez mais forte vai se mostrar o engano. Porque a desordem parte dos sistemas e eu continuo desordenado mentalmente. Sim, desordenado nas emoções e desordenado fisicamente. Por isso, o que sai da minha boca quando estou diante do Altíssimo é: Senhor, eu enganei. Assumo a responsabilidade por ter enganado. E agora eu sei como é essa sensação e agradeço por terem tornado tudo tão fácil para mim. Não há cura ali. E ele se instala. Se, após assumir a responsabilidade em voz clara perante o Altíssimo, eu viver, Senhor, e eu tiver enganado, peço perdão. Você está arrependido ou arrependida? Arrependido é lamentar, geralmente chorando. Tem que doer por dentro, aqui, no meio do peito. Se estou arrependido, aí acrescento as palavras terrenas que expressam meu arrependimento. Senhor, me desculpe. Se o meu pedido de desculpas for verdadeiro e suficientemente profundo, somos perdoados, uma matéria a menos. As pessoas desaparecem do nosso campo, ou desaparecem os irmãos atores ou atrizes que enganam, ou posso estar com pessoas que enganam, e quando estão comigo, não há engano. Depois vão e enganam outros. Bem, aí você não pode fazer nada. Há um plano em andamento para isso. O máximo que você pode fazer é que no seu campo de ação o engano desapareça, inclusive que você não engane mais. Como você sabe que o céu te perdoou, que o arrependimento foi suficientemente profundo, que o engano desapareceu do seu campo? É vivencial. Se depois de ter estado diante do céu alto, arrependido, ainda continua com sofrimento a energia do engano, não é que o céu se enganou, é que você não se arrependeu o suficiente. Não tem problema, você tem que fazer de novo. Você se dirige novamente a um lugar sem humanos, volta a invocar guias pessoais ou superiores. Você invocou Cristo, queixo para baixo. Você precisa voltar a assumir a responsabilidade. Senhor, assuma a responsabilidade por ter enganado. E até aí chega o céu. Cristo não pode se arrepender por nós, nenhum ser humano pode fazer isso por outro. Se você se arrepende, é perdoado, e se não, continua participando cada vez mais intensamente, vão te mostrar essa energia. Até que em algum momento você vai se arrepender. Viemos para isso, para acertar as contas. Se o arrependimento é real, somos perdoados, é uma matéria a menos, e você vivencia isso no seu campo de ação. Lá fora é uma maquete, é uma peça de teatro, e o exterior te mostra como você está. Até que passamos por todas as matérias e ficamos em vínculos, em harmonia. Soberba e orgulho são as duas matérias centrais. E parte do processo vai acontecer com você. De que você vai se arrepender? Das energias, e você vai ver como o campo ficou mais leve, e talvez em 20 dias, em um mês de novo, mais suave, mas essa energia aparece novamente, bem, quando você a detecta. Por isso é fundamental invocar seu guia, seu eu superior, céu alto, para que te iluminem, pois essa lei não se cura com a lei de hierarquia e livre-arbítrio. Essa lei serve para que vejamos mais claramente e respeitemos o restante das leis. Então, se com o tempo você perceber que essa energia ainda está aí, mesmo que seja suave, bem, você tem que ir até 100%. Foi para isso que viemos. Você volta a assumir a responsabilidade e precisa se arrepender. Você vai fazer isso. Viemos para isso. Se nos arrependermos e somos perdoados. Uma matéria a menos, até terminarmos todas as matérias. Julgamento final. Fizemos de tudo. As contas são acertadas com o céu. Não é entre nós. Terceira e última lei, lei de pertencimento. Você viaja consigo mesmo pelo universo? Com mais ninguém o tempo todo. Todos viajamos conosco, acompanhados pelo céu. Não viajamos com ninguém o tempo todo. Todos nós já fizemos de tudo. Não cabe a nós sermos juízes de ninguém. Ninguém. As contas serão acertadas com o céu.
A maneira de respeitar essa lei é honrar a todos e voltar-se para dentro, observação interna. O processo é interno e em conexão com o céu. Honrar neste contexto é não reclamar, não criticar. Você já sabe do que não reclama mais e ainda estão te dando desconto. Obrigado por tornar isso tão leve para mim. E aquilo que você critica são as suas matérias. E além disso, se eu critico, preciso ir bem fundo no arrependimento e na soberba. Quando eu critico, me coloco como se fosse o céu, como se as contas tivessem que ser acertadas comigo. Não, as contas são acertadas com o céu. Todos nós já fizemos de tudo. Honrar é não reclamar, não criticar, essas são as suas matérias. Não tratar ninguém como coitadinho ou coitadinha. Outra palavra para tirar da boca é coitadinho, por 3 motivos. Primeiro motivo, na verdade, nenhum de nós é. Todos nós temos o aprendizado suavizado. Ou seja, se eu trato alguém como coitadinho, vou contra a verdade, contra Cristo e vou sofrer. É a verdade que nos liberta. Ou seja, tudo o que não é verdade nos causa sofrimento. Segundo motivo, quando trato alguém como coitadinho, eu o diminuo. Isso é orgulho. Coitadinho, por mais que eu esteja em harmonia e o outro esteja sofrendo, isso não me faz superior por ele estar sofrendo, nem inferior a outros. Terceiro motivo, quando trato alguém como coitadinho, eu absorvo todo o sofrimento do outro e nem sequer tiro esse sofrimento dele. Agora já sabemos por que se sofre, por não respeitar as leis de ambos os sistemas. Honrar é não reclamar, não criticar, são suas matérias. Não trate ninguém como coitadinho, nem se coloque como coitadinha ou coitadinho, porque você não é. Resolva, obrigado por me tornar isso tão leve. E resolvo o que tenho que resolver. E eu não queria ajudar. Não dá. Operacionalmente todos nós nos ajudamos. Sim, você pode dar banho em alguém, levá-lo ao médico, dar dinheiro, fazer o que quiser. Na verdade, todos nós nos ajudamos operacionalmente. Agora você não pode acertar as contas com o céu pelo outro. E se o outro não acerta as contas com o céu, vai ter perpetradores, vai sofrer. Sim, e ainda estão fazendo um preço para ele. Ninguém pode honrar os pais pelo outro. E se você não honra seus pais, vai sofrer. Isso vamos ver no terceiro vídeo com o sistema familiar. É a partir desse ponto que ninguém pode ajudar ninguém. Embora pareça egoísta, não é. Na verdade, você só pode melhorar o seu campo de ação, que está ordenado ou ordenada em ambos os sistemas. Para o resto, há um plano em andamento. Tudo guiado por seres superiores, com Cristo no comando, e humanos que cumprimos papéis, e ele precisa de todos nós, não virão seres superiores, encarnados desta vez. Ele precisa de todos nós e nenhum de nós é indispensável. E precisa de todos nós para poder trazer o plano para a Terra para nos ajudar. Todo esse plano é para ajudar a nós, seres humanos. Assim ascendemos invocando-os cotidianamente. Guias pessoais primeiro, depois o eu superior e depois alguém do céu elevado. Queixo para baixo. A rendição total. Quantas vezes? Quanto mais vezes, melhor. Fechar as pendências. Nem precisa anotar. Observe seu campo. O que te irrita, te dá medo, te incomoda, te causa sofrimento. Isso é seu. Você precisa checar. Como eu me sinto? Enganado? Bom, agora você já sabe como é a sensação, agora já sabe o dano que causou e foi muito maior o sofrimento que você gerou enganando do que o que está recebendo. Para captar a matéria da fraude, você vai para um lugar sem humanos. Precisa invocar primeiro, queixo para baixo, se você invocou Cristo do céu elevado. Senhor, eu enganei. Primeiro você precisa assumir a responsabilidade. Assumo a responsabilidade por ter cometido fraude. Agora eu sei como é, agora eu sei o mal que causei. Se depois de assumir a responsabilidade eu me arrepender, Senhor, eu me arrependo. Como posso saber que o Senhor me perdoou? Esse golpe desaparece da minha área. Já não ouço falar de fraude. E se eu ouvir isso de longe, não é dirigido a mim, não me causa sofrimento.
Se o sofrimento ainda continua, é porque eu não me arrependi. Preciso fazer isso até me arrepender de verdade. Não tem outro jeito. Porque não é, pessoal. Ou seja, a energia vai chegar até você de qualquer lugar ela vai chegar. E honrar a todos e olhar para dentro. Sem reclamação, sem crítica, são as suas lições. Não trate ninguém como coitadinho, nem se coloque como coitadinho ou coitadinha, porque ninguém é. E não queira ajudar a alma do outro, porque isso não é possível. Operacionalmente, sim, mas ninguém pode se organizar pelo outro. Bom, irmão, este vídeo termina aqui. E depois vem um terceiro vídeo que está relacionado com o sistema familiar. Bom, muitas bênçãos. Vamos encerrar o espaço. Muito obrigado.